Meu nome é Janaína Oliveira Paixão, eu sou médica nefrologista e coordeno o serviço de nefrologia aqui do Hospital das Clínicas da UFMG. E eu gostaria de agradecer o convite da equipe aqui da Telesaúde. Eles me convidaram para vir aqui conversar um pouco com vocês a respeito do manejo da doença renal crônica. Então vamos lá. Bom, a aula vai subdividir e organizei a estrutura da aula da seguinte maneira. A gente vai conversar um pouquinho sobre a definição, sobre a importância da doença renal crônica no cenário da saúde pública atualmente. Vamos identificar os pacientes em risco, falar um pouco sobre o diagnóstico, manifestações clínicas e o estadiamento da doença, o manejo clínico e farmacológico e, bem sucintamente, a respeito de terapia renal substitutiva. Começando pela definição, o CADIGO, que é uma corporação internacional, é uma cooperação internacional de sociedades de nefrologia, que é responsável por liberar as principais diretrizes que são seguidas pela nefrologia mundial, e ele define a doença renal crônica como alterações renais, tanto estruturais quanto funcionais, presentes persistentemente por pelo menos 3 meses, com implicações na saúde, sendo a doença renal crônica classificada baseada na taxa de filtração glomerular, na albuminúria e na causa dessa disfunção renal. Aqui eu disponibilizei o endereço eletrônico do CADIGO, onde vocês podem encontrar todos esses guidelines a respeito dos principais temas da nefrologia, que são de grande utilidade, não só para o nefrologista, mas para o médico generalista também. Então, quais as nossas fontes de consulta principais? Primeira delas, o CADIGO, que eu já mencionei para vocês, e outros dois são sumários point of care, que a gente usa muito. O Dynamed, que está disponível gratuitamente através do portal da saúde, e o UpToDate. Então, em relação ao diagnóstico e à classificação, essa figura ela é retirada do guideline do CADIGO, de doença renal crônica. Como foi dito na definição, a doença renal crônica ela é classificada tanto quanto a taxa de filtração glomerular apresentada pelo paciente em G1 até G5, sendo o G3 subdividido em 3A e 3B. Em relação à albuminúria deste paciente, em A1, A2 e A3, a depender da quantidade de albumina que esse paciente está perdendo na urina. Além disso, a classificação em relação às doenças que podem determinar a falha do funcionamento renal, que são classificadas em glomerulares, túbulo-intersticiais, vasculares e doença cística ou congênita, tá? Só pra gente citar, dentre as principais glomerulares se encontra o diabetes, o lúpus, doenças infecciosas sistêmicas com comprometimento renal, como por exemplo endocardite bacteriana, drogas e neoplasias, incluindo a amiloidose. Túbulo intersticial, infecções sistêmicas também, doenças autoimunes, sarcoidose, que é uma causa clássica, assim como drogas e neoplasias, aqui o exemplo mais importante, o mieloma múltiplo. Causas vasculares, como aterosclerose, hipertensão, isquemia, êmbolos de colesterol, são causas clássicas também. E das doenças císticas, a principal delas é a doença renal policística, a doença hereditária mais comum de todas, a síndrome de Alport e a doença de Fabry. Então, voltando aqui na classificação, só para a gente entender um pouquinho, que ela fala também, além de trazer a informação da classificação em si, ela vai nos dar uma ideia de prognóstico desses pacientes. Então, os pacientes que são classificados como G1A1, G2A1, que estão em verde aqui na tabela, são os pacientes que apresentam baixo risco para desenvolvimento de doença renal crônica terminal. Já os pacientes em amarelo, que são os pacientes caracterizados aqui como 3GA e A1, ou seja, são pacientes que já têm uma taxa de filtração entre 45 e 59 e que perdem menos do que 30 miligramas por grama de albumina na urina. Assim como os pacientes G1
e G2, que perdem até 300 miligramas por grama de proteína na urina, eles são classificados como de risco moderado para desenvolvimento de doença renal crônica terminal. Os que estão em laranjinha são classificados como de alto risco, tá? São os pacientes que já estão no estádio 3B, no que se refere à taxa de filtração glomerular, né? Um clearance entre 30 e 44. E em relação à albuminúria, com uma perda de albumina acima de 30 miligramas por grama. Os que estão em vermelho são os pacientes de muito alto risco para desenvolvimento de doença renal crônica terminal. Em relação à taxa de filtração glomerular, então, são os que têm clearance menor do que 30, né, entre 15 e 29, que são os estadio G4, e clearance menor do que 15, que são o estadio G5, tá? E quem perde mais do que 300 miligramas por grama de proteína na urina, sendo do estádio 3A, 3B, 4 ou 5, está sob risco muito elevado de desenvolvimento de doença renal crônica. Eu acho importante essa classificação porque muitas vezes a classificação que é mais utilizada fica restrita a essa classificação da taxa de filtração glomerular. É importante que o médico generalista saiba que é tão importante quanto saber a taxa de filtração glomerular do paciente é saber quanto de albumina esse paciente perde na urina. A albuminúria é um dos principais marcadores que nós temos de lesão do parênquima renal. E por isso ele é tão importante na classificação e a gente percebe aqui que ele determina grande parte do risco desse paciente de evoluir para doença renal crônica terminal. E por que classificar a doença renal crônica é tão importante? É importante para o nefrologista, claro, mas é mais importante para o médico generalista, porque como a gente vai ver aqui mais para frente, as indicações de encaminhamento desses pacientes para o médico especialista, no caso o nefrologista, elas são bem específicas e são os pacientes com doença já mais avançada. Então a grande maioria destes pacientes, ela vai ser abordada e vai ser cuidada pelo médico generalista. Então, classificar é muito importante sim. Por quê? Nesse diapositivo aqui a gente vê os pacientes em diálise em comparação com a população geral, brancos europeus e americanos brancos. Olha a taxa de mortalidade de um paciente em diálise em comparação com a população geral. Para exemplificar e ficar mais fácil de enxergar, a gente pode perceber aqui que um paciente com 35 anos que faz hemodiálise, ele tem uma taxa de mortalidade aqui próxima de um paciente de 70 anos que não faz hemodiálise. Então, os nossos pacientes, eles morrem mais. Isso acontece só em quem está em hemodiálise ou diálise peritoneal? Não. Nos estadios mais precoces da doença, esse aumento na mortalidade ele já é percebido. Nesse outro diapositivo, a gente percebe o verdinho é a população geral, o azulzinho homens e o vermelhinho mulheres, no estadio 3 e no estadio 4. A gente vê aqui no estádio 4 quanto que essa taxa de mortalidade ela aumenta superiormente em relação à população geral. Então, os nossos pacientes, eles mesmo antes de desenvolver a doença renal em estadios mais avançados, eles já apresentam taxas de mortalidade mais aumentadas. Por isso a importância de classificar, de saber em que estágio se encontra esse paciente para um manejo adequado. Aqui para ilustrar mais uma vez, as taxas de mortalidade ajustadas pela idade, esses dados são do KDIGO, a gente vê aqui pelo clearance de creatinina, como essa taxa de mortalidade ela aumenta quase que exponencialmente com a queda da taxa de filtração glomerular, tá? E a gente vê aqui que não precisa de ser um clearance aqui menor do que 15 para ela já estar aumentada, né? Num paciente com entre 30 e 44, é um paciente no estádio 3 da doença, ele já apresenta uma taxa consideravelmente aumentada de mortalidade. E aqui, em relação aos eventos cardiovasculares, que é o grande calcanhar de Aquiles dos nossos pacientes, são as doenças cardiovasculares. Então, a gente vê a mesma tendência, pacientes ainda com uma taxa de filtração glomerular no estadio 3, já com uma taxa de eventos cardiovasculares muito
mais elevada do que os pacientes aqui com mais do que 60 de clírice de creatinina, mostrando que é importante identificar esses pacientes o mais precocemente possível para agir e evitar esses desfechos desfavoráveis. A doença renal crônica, no contexto da saúde pública hoje, a gente fala que a doença renal crônica é um problema de saúde pública. Isso por quê? Porque hoje nós temos cerca de 30 milhões de hipertensos no Brasil, 10 milhões de diabéticos, e a doença renal crônica ela se encontra bem aqui, olha, nessa interseção de diabéticos, hipertensos, pacientes com doenças cardiovasculares. E é um tratamento que quando chega à fase terminal, ele é bastante caro. O custo anual de um paciente em hemodiálise gira em torno de 50 a 60 mil reais ano paciente. Isso contabilizando as sessões de hemodiálise e não, isso sem contar as internações que são muito mais frequentes, a polifarmácia utilizada por esses pacientes. O paciente que está em diálise peritoneal, os custos giram em torno de 45 a 55 mil reais ano paciente. Se nós pensarmos que hoje a taxa de crescimento anual, de elevação do número de pacientes em terapia renal substitutiva, ela cresce na taxa de 11 a 12% ao ano, os gastos da saúde pública com estes pacientes, eles estão apresentando um crescimento que o Sistema Único de Saúde está com dificuldade de custear isso tudo. Daí, além é uma razão a mais para que nós tentemos evitar que esse paciente chegue no estádio terminal da doença, que precise de terapia renal substitutiva. Daí a importância da participação dos médicos generalistas no cuidado desses pacientes. Aqui só para ilustrar, a tendência, em 2000 nós tínhamos cerca de 42 mil pessoas fazendo terapia renal substitutiva no Brasil. Agora, em 2016, nós temos 122 mil pessoas fazendo. Então, o crescimento ele é quase que contínuo. E, em contrapartida, o número de serviços que prestam terapia renal substitutiva, ele está quase que estável. Isso por quê? Porque são pacientes que têm um grande custo e o repasse que é feito principalmente pelo SUS, cerca de 90% dos tratamentos são custeados pelo SUS, eles não acompanham o aumento dos custos desses pacientes. Então, perdeu-se o interesse econômico mesmo em se abrir serviços de terapia renal substitutiva. E isso agrava ainda mais o problema, porque o número de pacientes está crescendo exponencialmente e o número de serviços não está acompanhando esse crescimento. Aqui só para ilustrar a desigualdade de onde estão esses serviços que prestam terapia, que fornecem terapia renal substitutiva para a população, a grande maioria está no Sudeste, quase 50% dos serviços estão na região Sudeste, 22% estão aqui na região Sul, cerca de 7% no Centro-Oeste, 18% no Nordeste, apenas 4% na região Norte. Isso demonstra, reforça a desigualdade que existe no nosso país, mas lembrando que nós somos um país continental, existem grandes vazios assistenciais hoje, no que se refere à nefrologia e à terapia renal substitutiva. Existem várias localidades onde pacientes que precisam de terapia renal substitutiva têm que viajar várias horas até um centro de diálise, ida e volta, isso 3 vezes por semana, o que piora muito a qualidade de vida desses pacientes. Em relação às principais causas, usando como base aqui os diagnósticos de base dos pacientes que estão em diálise, que é um dado mais fidedigno que nós temos, cerca de 29% em 2016 dos pacientes estavam em diálise por causa do diabetes, 35% por causa da hipertensão. São, sem dúvida, as duas principais causas de falência renal em nosso meio, e isso se reflete na literatura mundial, tá? Cerca de 11%, variando entre 13% e 11%, as glomerulonefrites crônicas, tá? Bem estável aqui a doença renal policística, que é uma doença genética, familiar, então por isso a tendência de ficar estável. Outras causas ou indefinidos girando em torno de 10% cada uma. Então aqui está o foco da nossa abordagem terapêutica,
tratar bem e tratar precocemente o diabetes e a hipertensão arterial sistêmica dos pacientes. Bom, e a gente vai... Então, a doença renal crônica é um problema de saúde pública, nós vamos fazer screening para todo mundo? Screening universal para a doença renal crônica? Bom, a doença renal crônica ela tem baixa incidência em indivíduos jovens, a idade, né, o paciente idoso é um fator de risco, pacientes jovens e sem comorbidades tem uma baixa incidência. E existiria um custo significativo de se fazer um screening universal para a doença renal crônica, com avaliação da urina 1 e avaliação da função renal. Portanto, o screening universal ele não é recomendado, nem pela OMS, nem por nenhuma sociedade da nefrologia. Entretanto, eu vou fazer a avaliação sim dos pacientes que estão em risco para desenvolver doença renal crônica. E quais são esses pacientes? Os pacientes com diabetes, com hipertensão, que apresentam doenças autoimunes, infecções do trato urinário de repetição, que já apresentaram algum episódio de lesão renal aguda na vida, que tem nefrolitíase, alguma obstrução do trato urinário, seja ela por cálculo, seja ela por problemas prostáticos, que tem história familiar de doença renal crônica, os pacientes idosos, os pacientes obesos, pacientes da raça negra têm um risco mais aumentado, tabagistas etilistas e pacientes que fazem uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais. E aí você vai me falar, mas espera aí, então eu tenho que fazer screening de quase todo mundo. Né, da população que é atendida hoje nas unidades básicas de saúde pelo médico generalista, o número de pacientes que realmente precisam ter a função renal monitorizada é muito grande. Então a gente tem que ficar atento a isso. Bom, então a recomendação do KDIGO em relação a esse acompanhamento dos pacientes em risco de doença renal crônica é a seguinte: todo paciente pertencente ao chamado grupo de risco para desenvolver doença renal crônica, ele deve ser submetido a exames para averiguar a presença de lesão renal, e isso a gente vai medir através da análise de proteinúria, mais especificamente a albuminúria, e para estimar o nível da função renal, a taxa de filtração glomerular a cada ano, pelo menos. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito da periodicidade de avaliação desses pacientes, a depender do estadio em que ele se encontra, mas pelo menos uma vez ao ano, esses pacientes que a gente chama de risco, eles devem ser avaliados. E avaliados com o quê? O que é que eu peço para esse paciente? Creatinina sérica para cálculo da taxa de filtração glomerular, uma urina 1 ou um EAS, a depender da localidade, tem diferentes nomes, né? A urina rotina, um exame de urina, enfim. A proteinúria positiva no dipstick, que é observado na urina 1, você é obrigado a quantificar essa proteinúria, essa albuminúria, tá? Então, proteinúria identificada é igual a proteinúria identificada é igual a proteinúria quantificada, tá? Nos diabéticos do tipo 2, a pesquisa de albuminúria ela deve ser realizada no momento do diagnóstico. Após esse período, anualmente você tem que verificar a presença de albuminúria nesse paciente, que é o indicativo inicial de lesão do parênquima renal pelo diabetes. E como que eu vou estimar a taxa de filtração glomerular? Através da creatinina. A gente tem basicamente duas fórmulas que são mais consagradas, né? Existiam outras que caíram em desuso, como a Crocroft-Gault, e essas duas são as mais utilizadas, sendo que a CKD-EPI é sem dúvida nenhuma a mais difundida no meio nefrológico e a mais utilizada. Esse diapositivo aqui é também do KDIGO e mostra aqui a diferença, né, entre a utilização do CKD-EPI, como ele se aproxima mais do que seria a linha de base ou a verdade, né, da proteinúria desses pacientes medida e calculada, em relação ao MDRD, que a linha fica um pouquinho mais distante. Então, para estimar a taxa de filtração glomerular, utilizar o CKD-EPI. E onde eu encontro isso? Como que eu faço isso? Existem vários dispositivos, vários sites na internet que disponibilizam o cálculo da taxa de filtração glomerular gratuitamente.
O que a gente mais utiliza é o MedCalc, que tem um aplicativo para aparelho celular, e no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia você tem uma parte que é de calculadora renal, que então tem todos os cálculos que a gente precisa fazer e entre eles está o CKD-EPI. O CKD-EPI leva em consideração a idade do paciente, o sexo, a raça e a superfície corporal, podendo ser utilizado o peso e a altura para esse cálculo. Em relação às manifestações clínicas, então, elas vão depender do estadio da doença renal crônica e da doença que está causando a doença renal crônica do seu paciente. Dos estadios mais precoces, né, estadio 1, estadio 2, até o estadio 3A, geralmente os pacientes são assintomáticos ou apresentam sintomas relacionados à doença de base. Já nos estadios 3B, 4 e 5, os sintomas relacionados ao acúmulo de metabólitos nitrogenados, a anemia, a hiperfosfatemia e a acidemia, que são especificamente relacionados à falência renal, é que eles começam a aparecer. E quais são esses sintomas? Aqui, esse diapositivo, que é também do CADIGO, ele mostra pra gente a prevalência dessas complicações da doença renal crônica baseado na taxa de filtração glomerular. Então, o que a gente observa? No paciente estádio 1, um número que tem anemia, cerca de 4% dos pacientes vai ter anemia, 20% vai ser hipertenso, 15% deles vai ter deficiência de vitamina D, só 11% vai apresentar acidose, o fósforo vai estar elevado em apenas 7% dos casos, a albumina baixa em 1% dos pacientes e já vão ter hiperparatiroidismo só 5,5% dos pacientes. Essas taxas todas elas vão se elevando com o avançar da doença renal. Chegando aqui no estágio 3, 3A e 3B, com taxas já consideráveis, 22% dos pacientes com anemia, quase 80% dos pacientes já são hipertensos, aqui 10% dos pacientes com deficiência de vitamina D, 18% dos pacientes já apresentam acidose, 10% hiperfosfatemia e hipoalbuminemia e 44% dos pacientes já apresentam manifestação de hiperparatireoidismo, tá? Por que eu friso muito aqui os estadios 3, 3A e 3B como um ponto de corte? Porque a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente e vocês vão ver que até aqui, esses pacientes, a indicação é que eles sejam acompanhados pelo médico generalista. Então, é preciso que o médico generalista conheça essas frequências de acometimento dessas complicações nesses pacientes e que não deixe isso apenas para o nefrologista tratar quando o paciente foi encaminhado. Ele precisa ser abordado antes de chegar ao nefrologista. Muito bem, quais são essas manifestações clínicas, então? Aqui já falando no paciente que está no estágio mais avançado da doença, tá? Manifestações cutâneas como xerose, prurido, o paciente fica com a pigmentação amarronzada da pele, sintomas gastrointestinais são muito frequentes e às vezes são indicativos de início de terapia renal substitutiva, como perda de apetite, náusea, vômitos, soluços, tá? As manifestações ósseas, o paciente começa a desenvolver osteopenia, tem um risco de fratura aumentado pela doença do metabolismo ósseo decorrente da doença renal crônica, que nós vamos falar mais um pouquinho mais pra frente. Sintomas neurológicos e psicológicos vão desde incapacidade de concentração, comprometimento do sono, inversão do ciclo sono-vigília, neuropatia periférica, ansiedade, depressão, até coma e convulsões que podem acontecer nos pacientes que estão urêmicos. Os sintomas cardiovasculares são os que mais nos preocupam e que são bastante prevalentes, né? Hipertensão, a gente viu que cerca de 80% dos pacientes no estádio 3A, 3B já apresentam hipertensão, podendo ser ou não a causa da doença renal. Hipertrofia do ventrículo esquerdo é muito prevalente também entre os pacientes, quase 100% dos pacientes que estão em terapia renal substitutiva, eles apresentam hipertrofia do ventrículo esquerdo. Doença coronariana, pericardite, é um sintoma que não é tão frequente, mas que é sempre lembrado, a pericardite urêmica, né, que é o paciente já está com ureia bastante elevada, sobrecarga de volume, que é um dos problemas
muito importantes que esses pacientes apresentam, que contribui tanto para a hipertensão quanto para a sobrecarga do ventrículo esquerdo e, consequentemente, para a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Sintomas hematológicos, esses pacientes eles apresentam disfunções plaquetárias. Quanto maior o nível da ureia, menos as plaquetas elas se agregam e maior é o risco de sangramento desses pacientes. Esses pacientes vão desenvolver anemia, como nós vimos no diapositivo anterior, e comprometimento da imunidade, tanto celular quanto humoral. Então, sim, um paciente com doença renal crônica é um paciente imunocomprometido. Ele tem risco aumentado de eventos infecciosos. E musculares, o paciente pode apresentar enfraquecimento, câimbras, o paciente pode ficar desnutrido e ter desgaste muscular em decorrência do tratamento e em decorrência, por exemplo, da perda de apetite, náuseas e vômitos que a uremia pode determinar. Em relação ao diagnóstico, então para diagnosticar esses pacientes, a gente precisa, além da função renal, de alguns outros parâmetros que vão nos auxiliar, tanto no diagnóstico quanto na classificação desse paciente, tá? Então, uma ultrassonografia dos rins e vias urinárias é mandatória. Essa ultrassonografia, ela vai te mostrar tanto sinais de cronicidade, tá? Quais são esses sinais? Aumento da ecogenicidade do parênquima renal, diminuição do tamanho dos rins, diminuição da espessura do córtex renal, são sinais macroscópicos da doença renal crônica, tá? Avaliação de eletrólitos, da gasometria, porque esses pacientes, principalmente em relação aos eletrólitos, eles podem desenvolver hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, que nós temos que ficar de olho e corrigir, porque são distúrbios potencialmente graves. Em relação à gasometria, é importantíssimo acompanhar o bicarbonato desses pacientes. Nosso alvo é um bicarbonato maior que 22, então se precisar fazer reposição de bicarbonato nesses pacientes oral, nós vamos fazer. É importante avaliar o perfil lipídico desses pacientes, que é um fator a mais de aumento do risco para doenças cardiovasculares e que precisa ser tratado agressivamente nesses pacientes, como mostraram vários estudos recentes. Um hemograma, pelo risco de anemia que esses pacientes apresentam, e nos pacientes com clearance de creatinina menor do que 60, já é importante a gente medir cálcio, fósforo, PTH e fosfatase alcalina para monitorização da doença do metabolismo ósseo, né, mineral e ósseo destes pacientes, e a albumina pelo risco de desenvolvimento de desnutrição desses pacientes principalmente. E a propedêutica complementar específica de acordo com a suspeita da doença de base que está causando a doença renal crônica nesse paciente. Se é uma vasculite, se é uma colagenose, se é uma glomerulopatia primária ou secundária, tem a propedêutica específica dessas patologias que a gente vai incluir nessa nossa investigação diagnóstica. Aqui, como eu tinha dito para vocês, o encaminhamento ao especialista. Quem vocês devem encaminhar ao especialista? É quem está em vermelhinho aqui. Basicamente, o paciente estadio 3A ou B que tenha proteinúria acima de 300 mg por grama, tá? Que é o paciente de altíssimo risco. E os pacientes em estadio 4 e estadio 5. O restante dos pacientes, essa grande proporção de pacientes aqui com risco baixo, intermediário, alto e até muito alto, que é o paciente estadio 3B, que tem proteinúria até 300 mg por grama, a orientação é que eles sejam acompanhados adequadamente pelos médicos generalistas. Bom, existem outras condições que vão determinar o encaminhamento imediato, urgente, para o nefrologista, tá? Os pacientes estadios 4 e 5, toda vez que for diagnosticado, é mandatório encaminhar direto para o nefrologista, tá? Os pacientes em estágio 3, aqueles que têm uma proteinúria maciça, acima de 3 gramas por dia, ou que estão perdendo, a taxa de filtração glomerular está caindo com mais do que 3 ml por minuto por ano, devem ser encaminhados também imediatamente para o nefrologista. Se não, se ele tem lá a sua proteinúria acima de 300 miligramas, mas menor do que 1 grama por dia, por exemplo, e essa redução da taxa de filtração glomerular não está tão veloz assim, ele pode ser encaminhado na maneira rotineiramente que a gente fala, sem urgência, mas ele deve ser encaminhado, tá? Então, em qualquer estadio,
pacientes com hipertensão acelerada ou hipertensão maligna, né? Síndrome nefrótica ou uma síndrome nefrítica com comprometimento da função renal, ou uma doença sistêmica que tenha acometimento renal, ele também deve ser encaminhado para o nefrologista. E de maneira rotineira ou sem urgência, pacientes que têm o que a gente chama de hipertensão refratária ou resistente, né, que mantém níveis pressóricos acima de 150/90, mesmo em uso de mais de 3 classes de antihipertensivo oral, pacientes que apresentam hematúria glomerular precisam ser encaminhados para uma avaliação especializada, e pacientes que apresentaram redução na taxa de filtração glomerular superior a 15% com a introdução de IECA ou de BRA. Então, quais são os objetivos do tratamento, né? A gente tem que tratar ou controlar a doença de base, evitar ou reduzir a progressão da doença renal, esse é o nosso objetivo principal, tratar as manifestações sistêmicas causadas pelo mau funcionamento renal, minimizar o risco cardiovascular desses pacientes e, quando indicado, preparar esse paciente para terapia renal substitutiva. Então, o tratamento ou controle da doença de base. Primeiro, em relação à hipertensão arterial, que a gente viu que é uma das principais causas da doença renal crônica. Os alvos pressóricos para os pacientes com doença renal crônica, eles não diferem muito dos alvos dos pacientes que não têm doença renal crônica, tá? Os pacientes, em geral, devem manter níveis pressóricos abaixo de 14 por 140/90 milímetros de mercúrio, e os pacientes que apresentam albuminúria, níveis abaixo de 130/80 milímetros de mercúrio. As drogas indicadas para o uso no paciente com doença renal crônica são basicamente as mesmas indicadas para o paciente que não tem doença renal crônica, com algumas ressalvas. Primeiro, pacientes com doença renal crônica raramente vão ter o controle pressórico adequado sem a utilização de diuréticos, tá? Diuréticos com clearance até 30 a gente pode usar, por exemplo, a hidroclorotiazida, os tiazídicos. Um clearance menor do que 30 já torna essa droga pouco ou não eficaz, e a indicação de se utilizar diuréticos de alça, como a furosemida, por exemplo. A segunda consideração é em relação aos IECA ou BRA. A indicação, a recomendação da literatura internacional, do KDIGO, é que todo paciente com doença renal crônica, você deva introduzir IECA ou BRA na prescrição do paciente, com o objetivo de controle pressórico, com o objetivo de controle da perda de proteína. E isso por quê? Porque vários estudos demonstraram o seguinte: a introdução do IECA e do BRA pode determinar de imediato uma piora da função renal, mas que isso é compensado por um ganho a posteriori na redução da perda da taxa de filtração glomerular ao longo do tempo. Então, sempre a gente vai tentar introduzir IECA ou BRA para o paciente com doença renal crônica. O que a gente tem que ter cuidado é com os efeitos colaterais dessas drogas, principalmente a hipercalemia e a pior da função renal, né, que pode acontecer. A gente vai tolerar um aumento da creatinina basal do paciente em até cerca de 30%. Se aumentou a creatinina até 30%, você tá autorizado a manter a droga e aumentar a dose gradativamente, com muita parcimônia, acompanhando esse paciente com uma periodicidade bem pequena, tá? Se ele desenvolver hipercalemia refratária, aí você não vai manter a droga, aí você vai retirar. Mas a tentativa, ela é importante para todos os pacientes, independente do estadio, tá? Pelo impacto na progressão da doença renal crônica, tá certo? Em relação ao diabetes, o alvo da hemoglobina glicada, da glicohemoglobina, não difere dos pacientes com doença renal crônica dos pacientes em geral. É uma glicohemoglobina menor do que 7, tá? As drogas indicadas são basicamente as mesmas também, com ressalva da metformina, que tem que ser suspensa. Ela é contraindicada com clearance abaixo de 60 pelo risco de acidose lática. Apesar desse risco ser pequeno e de vários estudos questionarem essa contraindicação com clearance menor do que 60. Algumas frentes na literatura têm defendido a suspensão da metformina
com clearance menor do que 30, tá? Pela baixa incidência, pelo baixo risco de desenvolvimento dessa acidose lática. Você tira a metformina e os outros hipoglicemiantes orais e a opção que a gente tem é insulinizar esses pacientes. E ao insulinizar esses pacientes, é muito importante que a gente tenha o cuidado de observar que, com a redução progressiva da taxa de filtração glomerular, reduz também a taxa de depuração da insulina desses pacientes. Ou seja, a insulina ela vai circular por mais tempo e aumentar o risco dos pacientes de apresentarem hipoglicemia. Então, é bem provável que o seu paciente, com o passar do tempo e com a evolução da doença renal crônica, vai precisar de doses cada vez menores de insulina para manter níveis glicêmicos adequados. E o controle do diabetes é imperioso pela redução da evolução da doença renal crônica, né? Um diabetes descontrolado vai fazer seu paciente perder taxa de filtração glomerular e entrar em diálise muito mais cedo do que um paciente que mantém esse controle regular. Os pacientes com nefropatia diabética, o que se vê muito chegam a um determinado ponto e a gente tem dificuldade em manejar esse paciente pelo fato deles desenvolverem proteinúrias de grande monta e pelo fato deles desenvolverem associado a isso uma acidose tubular renal do tipo 4, que é aquela acidose tubular renal com hipercalemia associada, eles apresentam essa restrição ao uso de drogas que vão diminuir a proteinúria, como o IECA, o BRA ou a espironolactona. Então fica um paciente de difícil manejo, ele começa a ficar um paciente nefrótico mesmo, ele perde muita proteína, você não consegue dar as drogas que previnem a perda de proteína e você acaba tendo que entrar com esses pacientes para terapia renal substitutiva mais cedo do que os pacientes que têm doença renal crônica por outros motivos. Em relação ainda das doenças de base, o tratamento adequado das glomerulopatias primárias e secundárias, assim como das colagenoses e vasculites, são patologias que são tratadas aí sim pelos especialistas com imunossupressores, com imunobiológicos. Eu acho que não cabe entrar em detalhes pra gente. Em relação às causas obstrutivas, a resolução das causas obstrutivas ela é imperiosa, deve ser realizada o mais rapidamente possível. Por quê? A obstrução ela é totalmente dependente, ela é tempo dependente. Então, um paciente que fica com uma obstrução, quanto mais tempo ele fica obstruído, mais lesão renal ele vai desenvolvendo, lesão cicatricial e irreversível. Então, observou-se uma obstrução com comprometimento da função renal ou não, essa obstrução ela deve ser resolvida de imediato. E você deve sempre orientar seus pacientes sobre o uso de drogas nefrotóxicas. Os pacientes com doença renal crônica, eles têm que ser orientados, que possuem a doença, e eles devem ser orientados a, sempre que precisarem de atendimento médico, num pronto atendimento, ou forem fazer alguma cirurgia eletiva ou algum tratamento que não seja com um médico generalista que está acostumado a acompanhá-lo, a informar sobre a doença renal crônica, porque muitas vezes isso não é observado pelo médico que está atendendo o paciente, e são prescritas drogas nefrotóxicas, como anti-inflamatórios não esteroidais, não se faz correção de droga, correção de dose de antibiótico para esses pacientes. Então, é importante que o paciente ele tenha uma coparticipação no tratamento dele. Então, ser informado de que ele possui a doença e das implicações disso em outros cenários de tratamento de outras patologias, por exemplo, é importante. E as manifestações que são, aí sim, causadas diretamente pelo mau funcionamento renal. Bom, em primeiro lugar, a anemia. A anemia no doente renal crônico, ela é multifatorial, tá? Em primeiro lugar, o paciente renal crônico, que é a causa que todo mundo se lembra mais de imediato, ele deixa de produzir um hormônio que é essencial para a formação dos glóbulos vermelhos, que é a eritropoetina. Mas esse não é o principal fator e não é o fator inicial causador da anemia nos pacientes com doença renal crônica. Os pacientes com doença renal crônica, eles apresentam um baixo estoque de ferro em grande parte deles,
Isso por quê? Porque o paciente com doença renal crônica, ele é um paciente que tem uma doença crônica, ele tem uma anemia de doença crônica. Ele tem alteração nos canais de absorção de ferro intestinais, né? As portoferrinas, o que faz com que eles absorvam menos ferro que eles ingerem na alimentação em geral. O ferro, os estoques de ferro desses pacientes precisam também dessas portoferrinas para saírem de dentro dos complexos de Golgi e serem disponibilizados na corrente sanguínea para que os glóbulos vermelhos sejam produzidos na medula. E eles ficam presos pela deficiência de portoferrina que esses pacientes apresentam. Então, além disso, esses pacientes apresentam distúrbios de coagulação, né? Eles apresentam disfunção plaquetária, o que favorece a sangramentos, muitas vezes de difícil identificação. Então, ela é multifatorial, tá? É importante sempre descartar outras causas de anemia nesses pacientes, principalmente pacientes idosos, pacientes que têm outros fatores de risco, como, por exemplo, para neoplasia. A gente não atribui a anemia à doença renal crônica sem descartar outras causas e deixar de diagnosticar, por exemplo, uma neoplasia de intestino que tem um sangramento oculto e que ficou mascarada pela anemia que foi atribuída somente à doença renal crônica, tá? Então, as etapas de abordagem da anemia na doença renal crônica são as seguintes. Primeiro, a gente adequa os estoques de ferro. O ideal é uma ferritina acima de 200 nanograma por ml e um índice de saturação de transferrina superior a 20, tá? Esses são valores de referência para a gente buscar nos pacientes com doença renal crônica. Obtidos esses valores e aí o paciente persistindo com níveis hematimétricos inferiores aos alvos, aí sim a gente vai repor a eritropoetina, tá? A eritropoetina ela é reposta por via subcutânea ou endovenosa, mas a via preferencial é a subcutânea. A reposição de ferro nos pacientes com doença renal crônica nos estadios mais precoces, nos estadios até o estágio 5, a gente faz via oral. Lembrando que pela deficiência de portoferrina pode ser que eles necessitem de doses maiores do que as habitualmente utilizadas em pacientes que têm ferropenia por outros motivos, tá? Os alvos da hemoglobina para os pacientes com doença renal crônica são entre 11 e 12 para mulheres e entre 12 e 13 para homens, tá? A doença do metabolismo mineral e ósseo. Só dando uma pincelada na fisiopatologia só para a gente entender do que a gente está falando. O que acontece no osso do paciente que tem doença renal crônica? Então, com a diminuição do funcionamento renal, o primeiro evento que a gente observa, os primeiros 2 eventos, começa a acumular fósforo no organismo, porque o fósforo ele é praticamente todo ele excretado pelos rins, e diminui a produção de vitamina D ativada, tá? A vitamina D ela é produzida no fígado, a 0,25 hidroxi vitamina D, e aí ela é ativada no rim a 1,25 hidroxivitamina D. Essa vitamina D ativada, ela vai estimular o intestino a absorver cálcio e a absorver fósforo, tá? Então, o fósforo aumenta aqui, diminui a absorção de cálcio aqui. Esse fósforo, ele se junta ao cálcio que está no sangue do paciente, formando um fosfato de cálcio, e a baixa de cálcio causada por essa junção aqui, o nível sérico mais baixo de cálcio, é o principal gatilho para que as paratireoides comecem a produzir um hormônio que é fundamental, né? É a pedra principal aí da doença mineral e óssea, que é o PTH, tá? A paratireoide libera PTH, esse PTH vai no osso na tentativa de corrigir o nível sérico de cálcio, ele estimula os osteoclastos a remodelarem esse osso e jogarem cálcio na corrente sanguínea. O problema é que esse cálcio vai ser novamente quelado pelo fósforo, baixando novamente e vira um ciclo vicioso, tá? E esse fosfato de cálcio, qual que é o problema da formação desse fosfato de cálcio? Esse fosfato de cálcio ele vai se depositar onde? Nos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias, na média dos grandes vasos, na microcirculação, nos vasos do coração, aumentando sobremaneira o risco cardiovascular dos nossos pacientes. Então, em relação à doença do metabolismo ósseo, como é que a gente trata isso, tá? Com medidas dietéticas,
oferecendo ao paciente uma dieta hipofosfatêmica e normocalcêmica, não é preciso fazer restrição de cálcio nem suplementação de cálcio nesses pacientes. O que a gente precisa é diminuir a ingesta de fósforo, tá? E quais são os alimentos que têm muito fósforo? Basicamente, alimentos que são industrializados, alimentos processados, todos eles são ricos em fósforo. Alimentos naturais, né? E que são ricos em fósforo também. Peixe, por exemplo, é muito rico em fósforo. É importante um acompanhamento nutricional desses pacientes para que essa orientação ela seja o mais fidedigna possível e que esses pacientes sejam estimulados a aderir o mais fortemente possível à dieta, tá? Uma opção são os quelantes de fósforo. Hoje os que a gente tem disponíveis no Brasil são o carbonato de cálcio, o acetato de cálcio e o sevelamer, que é um quelante não à base de cálcio, tá? O importante é orientar os pacientes a ingerir essas medicações no momento das refeições, para que elas tenham o efeito de quelar realmente o fósforo, elas se grudam no fósforo e estimulam a eliminação intestinal desse fósforo. Então eles têm que ser tomados junto com as refeições, tá? A reposição da vitamina D deve ser indicada para todo paciente que apresenta insuficiência ou deficiência da vitamina D, assim como a reposição da vitamina D ativada, do calcitriol, ela é indicada para os pacientes que apresentam PTH elevado, com o objetivo de baixar esse PTH e diminuir a remodelação óssea. Existem drogas que são chamadas calcimiméticas, que são drogas, o nome comercial é o Cinacalcet. É uma droga que ela simula uma molécula de cálcio, ela se gruda no receptor da paratireoide, estimula esse receptor, e esse receptor ele dá um sinal intracelular como se o cálcio sérico estivesse elevado e inibe a paratireoide de produzir PTH. Então é uma droga bastante eficaz e que também está disponível para utilização, tá? Quando nada disso funciona e o paciente continua com um hiperparatireoidismo grave, comprometendo a qualidade de vida e aumentando o risco cardiovascular, a opção é a paratireoidectomia parcial, que hoje é realizada. Você retira 3 das 4 glândulas ou retira as 4 e implanta uma das glândulas no antebraço do paciente. Os distúrbios hidroeletrolíticos, a acidose metabólica, nosso alvo é o bicarbonato de 22 mEq por litro, e aí você vai orientar a reposição com bicarbonato via oral. Qual bicarbonato? Bicarbonato de sódio encontrado em qualquer farmácia, supermercado. O que a gente orienta os pacientes geralmente é 1 grama de bicarbonato 2 vezes ao dia. Esse 1 grama a gente mede na tampinha da caneta Bic, uma tampinha de caneta Bic diluída em um pouquinho de água 2 vezes ao dia, geralmente é suficiente para repor o bicarbonato desses pacientes. A hipercalemia é um problema grave nesses pacientes, tanto pelo mau funcionamento renal, como pela utilização de drogas que acabam aumentando o potássio sérico, e é importante ser abordado pelo risco de eventos cardiovasculares atribuídos à hipercalemia. Então, medidas dietéticas, assim como para o fósforo, para o potássio, são de extrema importância. Alimentos ricos em potássio devem ser evitados por pacientes que já apresentam hipercalemia, como algumas frutas, verduras, principalmente de folha verde escuro. Alguns grãos, como por exemplo o feijão, a gente orienta a deixar de molho e trocar a água 2 ou 3 vezes antes de cozinhar e depois servir para o paciente, evitar de tomar o caldo do feijão, comer só o grão do feijão. Então, assim, o acompanhamento por um profissional da nutrição para esses pacientes, eu repito, é extremamente importante, tá? A utilização de diuréticos de alça ajuda no controle da hipercalemia, uma vez que essas medicações, um dos efeitos dela é a expoliação de potássio na urina, então é importante. Tratar a acidemia com a reposição de bicarbonato ajuda no controle da hipercalemia, uma vez que em um ambiente com muito hidrogênio, né, um ambiente de acidemia, o que acontece é que o hidrogênio entra para dentro das células e, consequentemente, um íon positivo, que é o potássio, sai para a circulação, e isso contribui para o aumento do nível sérico do potássio. Então, corrigir a acidemia ajuda a corrigir a hipercalemia. E existem quelantes de potássio. Hoje a gente tem comercialmente e que é bastante utilizado, que é o Sorcal, que é uma resina que o paciente, é um pó que ele dilui na água e toma
e essa resina ela gruda no potássio do alimento e esse potássio é eliminado. Essa outra droga, RLY5016, é uma droga que também é um quelante mais potente de potássio, que quela o potássio mais rápido. O nome comercial é Veltassa ou Patiromer, mas que ele ainda não está disponível no Brasil para uso. Em relação ao risco maior de infecção que esses pacientes apresentam, a gente comentou anteriormente que esses pacientes eles são imunocomprometidos, né? Eles têm a imunidade celular e a imunidade humoral comprometidas. Então é super importante a gente pesquisar as sorologias e encaminhar esses pacientes para vacinação. Principalmente da hepatite B, a gente vai pedir um anti-HBS se ele tiver negativo e o HBsAg negativo, nós vamos encaminhar para vacinação. E a vacinação desses pacientes, ela é especial, ela é feita com dose dobrada em 4 aplicações, no D0, 30 dias depois, 60 dias depois e 6 meses depois. Esses pacientes, pela deficiência imunológica que eles apresentam, eles podem não soroconverter com o primeiro esquema, então a gente repete o esquema e aí sim repete o anti-HBS. Se não conseguir com 2 esquemas, a gente não tenta a terceira vez, tá? É importante o conhecimento também da sorologia da hepatite C e do HIV, como preparação desse paciente caso ele vá precisar de terapia renal substitutiva, porque isso tem impacto no local onde ele vai dialisar, qual a terapia vai ser melhor para ele, e se ele vai dialisar junto com os outros pacientes ou não, se vai fazer reuso do material ou não. Então essas sorologias, elas são mandatórias nos pacientes que estão sendo acompanhados que têm doença renal crônica, tá? Outras vacinas que a gente recomenda e que são importantes são a antipneumocócica e a influenza anual. E a periodicidade de acompanhamento ambulatorial desses pacientes? O que o CADIGO recomenda isso aqui, esse 1, 2, 3 e 4 ou mais, são vezes por ano que o paciente tem que passar com o médico que está acompanhando ele, tá? Então a gente vê que os pacientes de altíssimo risco tem que passar pelo menos 3 ou 4 vezes ou mais se ele for no estádio 5, tá? Os pacientes com risco elevado, pelo menos 2 vezes ao ano, e os outros pacientes, pelo menos uma consulta anual com avaliação de todos aqueles parâmetros, ela é indicada. Em relação ao risco cardiovascular, é preciso que isso seja medular, que o médico generalista que está acompanhando o paciente com doença renal crônica reconheça esse paciente como de elevado risco cardiovascular, tá? E isso por vários motivos. Pela calcificação vascular que a gente comentou inicialmente, pela doença de base, muitas vezes hipertensão e diabetes, que já são fatores de risco para a doença cardiovascular por si só, tá? E a associação com a hipertensão e o estado de hipervolemia que determina sobrecarga no coração, hipertrofia do ventrículo esquerdo e agrava ainda mais o quadro, tá? O acompanhamento e medidas preventivas são extremamente importantes, tá? Aqui esse quadro só para ilustrar o que acontece no coração e nos vasos desses pacientes. O que a gente vê aqui é uma coronária toda calcificada, tá? O que favorece a eventos isquêmicos cardíacos, favorece a eventos arrítmicos, né? Aqui a gente vê fibrose miocárdica, que acontece na hipertrofia do ventrículo esquerdo mais avançada. Aqui a gente vê calcificação na média dos grandes vasos. Aqui a gente vê próteses vasculares, como as utilizadas, por exemplo, na ponte de safena ou na prótese vascular para um acesso para hemodiálise, elas mais facilmente nesses pacientes, elas ocluem e elas são perdidas. Bom, e qual que é o desfecho disso? Isso aqui são dados da população norte-americana também, que mostram aqui pacientes com doença renal crônica, aqui a população em geral, o percentual de pacientes que morrem por doença cardiovascular é bem superior nos pacientes que têm doença renal crônica comparando-se à população geral. Assim como pacientes que morrem por infecção, né, que têm doença renal crônica, também é bem superior aos pacientes da população em geral. Então, isso aqui ilustrando a repercussão da doença renal crônica no risco cardiovascular dos pacientes.
E por último, isso já é uma coisa mais do especialista, né? Depois que vocês acompanharam esse paciente, ele chegou no momento de ser encaminhado, o ideal é que ele seja encaminhado já em tratamento da anemia, já com a doença do metabolismo ósseo controlada, e que já esteja sem distúrbios hidroeletrolíticos, ou pelo menos com os distúrbios controlados, recebendo as reposições que são indicadas. Então, nós vamos preparar esse paciente para a terapia renal substitutiva. É importante sempre a decisão compartilhada do método. Hoje a gente tem de opção para esses pacientes hemodiálise, que é o que eles chegam conhecendo melhor, a diálise peritoneal e o transplante renal. A gente vai esclarecer sobre os prós e contras de cada método e vai fazer o acompanhamento multidisciplinar durante todo o processo desse paciente. Então, as mensagens que eu acho que tem que ficar dessa aula é o seguinte: a doença renal crônica, ela é uma doença frequente, ela é subestimada. A gente tem assim estimativas extrapolando para a literatura internacional que para cada paciente com doença renal crônica terminal, entre 5 e 10 pacientes têm doença estadio 4 e 5 e que não estão em acompanhamento com nefrologista, estão por aí sem saber que estão a um passo de precisar de terapia renal substitutiva. Então, ela é subestimada e é uma doença grave. A doença renal crônica tem grande impacto sobre as políticas públicas de saúde, como a gente viu, é um tratamento oneroso e que tem muito impacto na morbidade dos pacientes. Classificação, ela é fundamental para uma abordagem adequada. Os pacientes com DRC, eles apresentam índices de mortalidade mais elevados que a população geral em todos os estadios da doença. O médico generalista tem papel fundamental no tratamento dos pacientes, tanto das doenças de base, principalmente hipertensão, diabetes, como das alterações secundárias à própria doença renal crônica. O tratamento consiste no controle rigoroso da pressão arterial, do diabetes, da obesidade, estimular a mudança do estilo de vida, e o tratamento específico, a gente tem sempre que ficar atento à anemia, ao distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico, à doença óssea, ao risco elevado de infecções e à importância de vacinar os nossos pacientes e encaminhar ao especialista quando indicado, de preferência já com as medidas terapêuticas indicadas e instituídas, tá? E os pacientes com doença renal crônica, sempre lembrar, tem um risco super elevado de eventos cardiovasculares. Bom, era isso que eu tinha para falar e eu estou à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem. Bom, isso vai depender se esse paciente apresenta comorbidades que determinam um risco aumentado para o desenvolvimento de doença renal crônica. Então, basicamente, se esse paciente é um diabético de longa data e que ainda apresenta valores de creatinina dentro dos valores de referência, isso não é uma garantia de que ele não vai desenvolver doença renal crônica. Até porque, lembrando do que a gente conversou na aula, não é só os níveis de creatinina que importam. A gente tem que ficar atento à perda de proteína na urina, a albuminúria, né? O que a gente vê, geralmente, é que os homens eles apresentam um percentual um pouco mais elevado do que as mulheres, isso em relação aos pacientes que precisam de terapia renal substitutiva, tá? Isso pode dever-se a vários fatores, né? A um controle mais precário das doenças de base, da hipertensão e do diabetes. E é isso que a gente observa, é uma predominância um pouco maior, sim, de homens do que de mulheres. O nutricionista, ele é um profissional que é indispensável no controle desses pacientes. Primeiro, porque ele vai ajudar no combate a condições que são classicamente preditoras da doença renal crônica, como a obesidade, o diabetes, a dieta com muito sal. O brasileiro come muito sal, então isso impacta na hipertensão arterial. Então,
desde o início do processo, que é a prevenção, até o próprio tratamento, que é orientar esse paciente quanto a uma dieta hipofosfatêmica, hipocalêmica, tá? Normocalcêmica, e evitar que esse paciente fique desnutrido, que é um risco que a gente corre, né? É uma dieta muito restritiva e se a gente não tiver um profissional bem treinado, a gente acaba restringindo muito os alimentos para o paciente, ele acaba ficando desnutrido, que é um marcador de maior mortalidade também. Então, a minha opinião é que o nutricionista tem um papel essencial, assim, fundamental dentro do tratamento do paciente com doença renal crônica. A nefropatia por contraste, ela pode ocorrer em pacientes que inclusive têm função renal normal. O que acontece é que os pacientes que têm qualquer grau de doença renal crônica, eles têm um risco aumentado para desenvolver a nefropatia por contraste. Classicamente, pacientes que têm clearance de creatinina abaixo de 60, o indicado é que esse paciente, primeiro, você avalia o risco-benefício do exame que você está pedindo, se ele realmente é necessário, é indispensável, você não vai deixar de fazer o exame contrastado por causa da doença renal crônica do paciente. Mas é importante a gente tomar as medidas necessárias para prevenir, ou para pelo menos tentar prevenir a ocorrência da nefropatia por contraste. Então, a principal delas, aqui a gente tem evidências mais robustas, é a hidratação adequada desse paciente, tá? Então, muitas vezes a gente precisa até internar o paciente um dia antes para garantir que ele seja bem hidratado, mantendo um volume urinário adequado para que se evite a nefropatia por contraste. Outras medidas como a hidratação ou a alcalinização da urina, né, utilizar bicarbonato como a substância expansora desse paciente, não mostrou benefício em relação à utilização de solução fisiológica para hidratar esses pacientes, tá? Assim como a N-acetilcisteína, que também é uma medicação que classicamente é utilizada, ela não mostrou um benefício muito claro, ela mostrou uma tendência de benefício em alguns estudos, então ela pode sim ser utilizada porque é um medicamento de baixo custo e que tem um perfil de efeitos colaterais muito favorável. Então, você pode utilizar a N-acetilcisteína. Mas é lembrar isso, pacientes com doença renal crônica têm um risco aumentado e que a principal medida de prevenção é a hidratação adequada desses pacientes antes, durante e depois da administração do contraste. Orientar o médico que vai realizar o exame a utilizar a menor quantidade de contraste possível para realizar o exame e utilizar, de preferência, contrastes isosmolares, que são menos nefrotóxicos do que os hiperosmolares. Bom, a taxa de filtração glomerular você vai calcular com qualquer nível de creatinina, tá? Aí você vai ter uma taxa de filtração glomerular desde normal até todo aquele espectro que a gente viu durante a aula. Não existe um valor de creatinina a partir do qual eu tenho que calcular a taxa de filtração glomerular, não. Se o seu paciente tem risco de desenvolver doença renal crônica, e ele tem qualquer alteração da função renal, é indicado que se calcule a taxa de filtração glomerular desse paciente, deixe registrado em prontuário para acompanhar a evolução disso, assim como acompanhar a perda de proteína na urina.